Bem, pode ir lá para o segundo slide. Ok. Eu preparei essa slide, essa fala de hoje, pensando em anotações, ou seja, sugestões ou conselhos ou observações para aquelas pessoas que queiram, que estejam interessadas em estudar a fundo esse tema. Se Então, não é um relato todo por inteiro, ela vai ficar meio picado, meio aos pedaços. Mesmo assim, eu espero que todos, que tenham bom proveito, né? Mas só vocês mesmos é que podem dizer depois para mim se ficou bem compreensível ou não. Então, eu vou começar por uma observação que nós, os professores de História da Matemática, já fizemos, já percebemos há alguns anos, é que, normalmente, os livros de História da Matemática, principalmente daqui do Brasil, até há uns poucos anos atrás, a maioria dos livros de História da Matemática contava a história da matemática no Egito e Mesopotâmia, depois passava para a Grécia, depois para a Idade Média Europeia, Idade Moderna, e depois a matemática contemporânea. Esse era um esquema muito utilizado, principalmente se o livro era do tipo bem simples, né? Mesmo nos livros mais maçudos, naqueles mais que tinham mais detalhes, as outras partes que estão omitidas aqui nesse esquema, apareciam umas poucas páginas sobre a história da matemática indiana, por exemplo, e pronto. Bom, passa a segunda página, por favor. Na verdade, aqui tem uma coisa que não devia estar aparecendo. Então, na verdade, a história da matemática, se você for contar a história da matemática de todos os povos que de alguma forma contribuíram, ela tem um esquema muito mais complexo do que esse que foi apresentado na página anterior. Por exemplo, entre a matemática grega, se você seguir cronologicamente, entre a matemática da antiguidade e a matemática medieval, né, que se dá aí pelo século XV e XVI na Europa, existe, por exemplo, uma matemática que se desenvolveu no Oriente Médio em torno do século VII até o século XIV, pelo menos. Então, essa é uma parte que falta, ou que faltava até bem pouco tempo nas histórias da matemática. Nem a parte da matemática indiana também aparecia pouco, e outras influências que podem ter também aparecia muito pouco. Agora, uma pergunta que hoje, até hoje, por exemplo, eu não vi nenhum livro que toca, é a seguinte questão. Olha, os gregos, os romanos, eles foram os herdeiros dos gregos, no sentido de que, quando os romanos construíram a sua civilização e que chegou a dominar toda a Europa, eles também herdaram em muito do conhecimento grego. Eles copiaram muita coisa dos gregos. E o que é que os romanos fizeram com a matemática grega? Será que eles não deram a mínima atenção? Mas alguma coisa eles devem ter feito. Por quê? Os romanos tinham uma tecnologia muito avançada, porque se não tivesse, eles não teriam chegado a dominar aquela parte da Europa, não é? Então, até que ponto, onde que entra a matemática na sociedade romana? Isso também é uma pergunta que, por enquanto, falta ser respondida. Bom, pode passar para outra. Pode passar a página seguinte. Tá. Então, na minha fala de hoje, eu vou tentar falar sobre aquele triângulo verde que eu disse que falta na maioria dos livros de história da matemática, né? A intenção de hoje é dar algumas orientações para quem tiver interesse em seguir no estudo do tema.
Eu vou começar falando sobre a matemática islâmica medieval, mas existe muito que pode ser falado sobre isso. Então, na verdade, eu vou dar algumas pinceladas que, na minha opinião, são aquelas que podem ajudar a quem quer começar um estudo. Tá? Eu vou tratar um pouco de terminologia, vou dar um breve relato histórico, bem breve mesmo, bem curtíssimo. Vou falar sobre o saber matemático no mundo islâmico em diferentes regiões, sub-regiões. Vou falar de alguns nomes especiais, né, de matemáticos muito conhecidos e sobre as contribuições desse período islâmico para o conhecimento matemático. Ainda vou falar um pouco sobre o que leio, que existe de bibliografia, e quais são os autores contemporâneos que publicam no tema. Ok, por favor. Seguinte. Então, aí nós estamos vendo aí nesse slide aí, violeta, né? Violeta ou roxo. O mundo no ano, em torno do ano 620. Não é, quer dizer, o mundo, quer dizer, aí tem a parte da Europa e da Ásia, uma parte da Europa e uma parte da Ásia. Então, aparecem aí dois destacados, dois territórios. Em verde, que era o Império Persa, e em vermelho, que é o Império Bizantino. É claro que existiam outras civilizações e outras, né, em outras nações e outros povos, mas aí nós estamos contando somente aqueles, digamos, aqueles que são hegemônicos, aqueles que são, de fato, uma força militar considerável. Né? Os oponentes que se equilibram um ao outro. Então, o mundo você podia considerar que o mundo é dividido em duas partes. Uma parte é do Império Bizantino e a outra parte do Império Persa. Ok? Pode passar? Tá. Então, aí, vamos entrar num outro detalhe. Vamos falar sobre a Península Arábica. Península Arábica é aquela região que fica entre a África e a Ásia. Vocês podem ver aí no mapa, né? O mapa está todo em amarelo. Vocês podem ver o Egito bem no cantinho da África e vocês podem ver o Irã do outro lado aqui o Irã, né? E interessante, e também podem ver aqui está o Iraque, e no Iraque tem os rios Eufrates, Tigre e Eufrates. Então, a Península Arábica é esta parte aqui, quer dizer, é tudo isso aqui, e aqui é que começa a nossa história. No início do século VII, né, em 600 e pouco aí, a península aqui era habitada por pastores nômades, organizavam-se em tribos, falavam dialetos da língua árabe, enfrentavam uma vasta... Esse deserto aqui é enorme, é um dos mais terríveis, é o deserto da Arábia. E o camelo era uma posse essencial na vida deles, né? E eles não tinham um Estado no sentido de que não tinha um Estado estruturado, não tinha... Estado é mais ou menos aquilo que a gente imagina, a gente muitas vezes troca a palavra Estado por país, né? Mas Estado é o nome oficial, Estado é aquele que recolhe imposto. Tá?
tem um governante, recolhe imposto, tem uma milícia, tem uma polícia, tem um exército, tem um sistema de justiça, todas essas coisas que formam um Estado. E essas coisas são únicas, quer dizer, é um para todo Estado. Como esse povo da Península Arábica, eles se organizavam em tribos, cada tribo era autônoma, né? Então, não existia um Estado, né? Eles ainda estavam no período tribal. Ok? Pode passar, por favor, para frente. Para frente, por favor. Tá, ok, obrigada. Então, falando ainda um pouco sobre a história da região. Entre 610 e 630, foi datas que eu botei assim, mais ou menos, Maomé funda o Islã, uma religião monoteísta. Islã quer dizer submissão à vontade de Alá. Maomé morre em 632 e, nesse período, ele consegue unificar todas as tribos nômades que viviam naquela região. E o coração da unificação foi o Islã. Quer dizer, o Islã era o efeito unificador de todas essas tribos. E Maomé foi sucedido pelos califas. Califa quer dizer sucessor, né? Então, ele foi sucedido pelos califas e obviamente, se ele... aquela instituição que é governada por um califa é um califado. Então, com a morte de Maomé, surgiu um califado, que às vezes a gente chama de califado de Bagdá, às vezes não fala, simplesmente diz califado. Então, nesse caso, esse califado, nós costumamos indicar 3 fases bem distintas, né? Inicialmente houve a fase dos califas que eram eleitos entre um conselho das tribos, né, se juntava e decidia quem vai ser o próximo califa. E dessa maneira foram eleitos 4 califas que governaram de 632 até 660, mais ou menos. Tá. Bom, mas em 660, um dos clãs achou que conseguiu se impor aos demais e fundou uma dinastia. E, a partir daí, os califas não seriam mais eleitos, eles seriam hereditários. Fundaram uma dinastia. Essa dinastia, chamada primeira dinastia, foi a dinastia dos Omíadas e governou por 90 anos, de 661, mais ou menos, até 750. Quando essa dinastia assumiu o poder, eles mudaram a capital que era aqui em Medina, eles mudaram a capital aqui para a Síria. E depois, em 750, uma outra família se impôs e destronou os Omíades e assumiu o trono, e essa família era dos Abássidas. Os Abássidas ficaram no poder até 1258. E daí, os Abássidas, logo, imediatamente, mudaram a capital de Damasco para Bagdá. E os Omíadas e os Abássidas tinham direções diferentes. Enquanto que os califas iniciais, os 4 califas iniciais e os Omíadas se dedicaram à conquista de territórios e à criação do Estado, né, os Abássidas se dedicaram à consolidação desse mesmo Estado. Bom, então, o que isso quer dizer? Aqui nessa parte em vermelha,
vocês podem ver, aqui foi o território que Maomé deixou pacificado e sendo governado pelos califas em nome do Islã, né? Bom, assim que Maomé morreu, os califas, aqueles quatro califas eleitos, eles se puseram a conquistar as terras vizinhas, né? Então, eles vieram aqui e conquistaram todo esse território em amarelo, né? Vieram até o Egito, vieram aqui até Trípoli, e aqui também a leste, eles tomaram todo o território da antiga Pérsia e chegaram até lá, até a Armênia, em que fica entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Ok. Bom, mas os omíadas tiveram que fazer um trabalho muito duro, que foi criar um Estado, porque os árabes viviam em tribos, né? Não tinha estrutura de Estado. Então, caiu na mão dos omíadas, uma vez que eles se puseram a ser uma dinastia, a ser uma família de governantes. Então, eles tiveram que criar o Estado, com toda aquela estrutura de imposto, exército e justiça e tudo que exige um Estado para se constituir. Além disso, os omíadas também fizeram muitas guerras de conquista. Então, eles expandiram para toda essa parte verde, tá? Toda essa parte verde aqui a leste e a essa parte verde aqui a oeste. Eles, inclusive, atravessaram esse estreito aqui e conquistaram a parte sul da Península Ibérica, deixando na Espanha só um pedacinho lá no norte. Quer dizer, tanto Portugal como a Espanha ficaram fazendo parte do grande califado. Já os abássidas, quando assumiram, disseram, não, chega, nós não vamos dar conta de administrar tanta terra mesmo, vamos parar por aqui, e passaram a capital deles para Bagdá e trataram de consolidar o Estado que eles já tinham. Pode passar, por favor? Agora, tem uma outra questão, uma outra particularidade que uma pessoa que esteja começando a estudar os temas relacionados com o islamismo pode ter dificuldade. Existem 3 palavras que, às vezes, são sinônimos e, às vezes, não são. Então, árabe, muçulmano e islâmico são 3 palavras distintas que têm significado, a maioria das vezes, significado distinto. Então, árabe. O que é árabe? Árabe é a palavra árabe se relaciona com a Península Arábica, né? Então, nós podemos falar que é aqueles povos que viviam lá em tribos na Península Arábica, a gente pode dizer que ele é o povo árabe. Nós podemos falar de tribos árabes, nós dizemos que eles falavam a língua árabe e que eles tinham costumes árabes. Então, é um termo que tem relação com aquela etnia, com aquele povo, certo? Já muçulmano se relaciona com a religião do Islã. Então, nós dizemos que a religião é muçulmana e um indivíduo qualquer é muçulmano. Isso quer dizer que ele segue o Islã, que a religião dele é a islâmica. Tá? E o Islã é o nome da religião. Tá? Islâmico. Agora, vejam bem, Islã é o nome da religião. Mas islâmico significa mais do que isso. Ok. Nas sociedades onde se estabeleceu a religião do Islã,
a sociedade se construiu tendo a religião islâmica no topo e no centro. Tá? Então, aos poucos foi sendo criado um sistema político, social, jurídico, que tem o Islã como religião oficial. Certo? Tá? Então, nesse sentido, a sociedade toda é a sociedade islâmica. O indivíduo mesmo, ele pode ser muçulmano e viver numa sociedade islâmica. Mas ele pode não ser muçulmano, ele pode ser cristão e viver numa sociedade islâmica. Porque a sociedade que é islâmica, isso não quer dizer que todas as pessoas dali têm a mesma religião. Não, existem diferentes religiões ali naquela sociedade. Agora, todas as leis são feitas em função do Islã. Tá. Agora, o que pode dar muita confusão quando se faz a leitura de história dessa região, é que, às vezes, eles falam em exército árabe, às vezes eles falam em exército islâmico. Exército árabe, isso quer dizer o exército daquele povo que vivia lá na Península Arábica, organizado em tribos. Quando eles saíram de lá da Península Arábica, era um exército árabe, porque era exclusivamente feitos de árabes, certo? Mas, passados os anos, passados os séculos, o exército não era mais árabe, o exército era islâmico, porque, em primeiro lugar, que os que compunham o exército eram uma infinidade muito grande de povos, entre aqueles povos conquistados, entre aqueles povos que foram conquistados pelo exército islâmico nas guerras. Tá? Então, tinha indivíduo das várias partes do mundo. Ele era islâmico porque ele era regido pela lei do Islã. Tá? E aí a gente já não pode mais falar de exército árabe, que árabe é uma questão de genética, é uma questão de etnia, é uma questão de sangue. E aqui não, no exército islâmico já não, é uma questão de lei. Certo? O termo islâmico se encaixa melhor no período depois da formação do Estado. Então, quando se formou aquele primeiro Estado lá com os omíadas, a gente pode dizer que o povo árabe construiu um Estado islâmico, porque quando eles construíram o Estado já entrava uma infinidade de indivíduos vindo de diferentes partes do mundo. Ok? Vamos para o seguinte. Próximo. Ok. Isso, só vou ler como como exemplo, o que se pode encontrar numa leitura. Aí. As civilizações islâmicas no norte da África e na Espanha se iniciaram com as conquistas árabes no século 7 e 8. Nos séculos 12 e 13, os estados muçulmanos do norte da África adotaram uma configuração institucional semelhante a... Então, nesse trecho aí, se pode ver os três termos entrando ao mesmo tempo: islâmico, árabe e muçulmano. E não é três palavras que indicam a mesma coisa, não são sinônimos. Em cada um dos lugares tá exatamente essa palavra por um motivo, ela quer dizer exatamente isso e não outra coisa. Seguinte. Ok, outra vez, pegando o fio histórico. Então, eu já disse que essa parte aqui em vermelho foi conquistada, foi unificada por Maomé, ainda antes de morrer, esse pedacinho aqui também. Depois, a parte amarela foi conseguida pelos califas eleitos, né? Aqueles 4 que foram eleitos, e a parte em verde foi pelos omíadas.
E aqui, então, nesse enorme território aqui, ó, nesse enorme território, só sobrou de fora a parte em roxa, né? Em roxa, que é aqui era Europa, né? Que aqui já tinha o reino dos francos, que aqui a Europa, depois que o Império Romano caiu, tá? Então, o que habitava a Europa eram os povos bárbaros que tinham vindo e ocupado Roma. E aqui o Império Bizantino. O Império Bizantino era a parte, antes de Roma cair totalmente, Roma se dividiu em duas partes, o Império do Oeste e o Império do Leste. O Império do Leste tinha a capital aqui em Bizâncio, ou Constantinopla, e a gente chama isso de Império Bizantino. Então, nessa época que está acontecendo tudo isso, o que vai, a parte que sobrou de fora, que não são terras islâmicas, é apenas a Europa e o Império Bizantino. Ok? Vamos? Ok. Bom, como vocês viram na projeção anterior, a parte dos territórios islâmicos tinha uma grande extensão, né? E tudo isso com o centro, né, com o califa governando desde Bagdá. Mas a extensão de terra era demais, era muito grande, as distâncias enormes, e tinha uma diversidade enorme de diferentes povos e cultura que habitavam todo esse território. Então, ficava muito difícil de fazer tudo isso ficar estável e coeso. Então, logo, o califado de Bagdá começou a se desintegrar, a se fragmentar. Logo no início do século, logo no século VIII mesmo, né? No final do 700 e tanto, eles já perderam a Espanha que antes fazia parte de um califado só. A Espanha se separou e fez o próprio califado aqui. Aqui já tem outros fatimidas, na parte do Egito, e aí outros, sendo que, nesse caso aqui, Bagdá, nessa época aí do ano 1000, Bagdá está aqui, né, nessa parte que está verde e listrada de marrom, mas eles não estão nem com poder total, porque, na verdade, tem um outro povo que está dominando Bagdá e deixaram para o califa só o poder religioso. Ok? Vamos adiante? Ok. Bom, então eu disse que a segunda dinastia, a Abássida, disse, não, nós não vamos mais fazer conquista, nós vamos cuidar de outras coisas, de manter a parte que o império que nós já temos, né, e consolidar o Estado. Bom, e foi aí que eles se dedicaram à cultura, ao conhecimento e à cultura. Então, ainda no século, logo depois que foi fundada Bagdá, o califa se mudou para lá como capital em 762. Logo em seguida, o califa começou a montar uma escola. Então, em Bagdá, tendo o califa como patrono, viveu e trabalhou uma infinidade de estudiosos no decorrer de pelo menos 2 séculos. Tá. O nome que nós mais conhecemos é o nome de Alquarisma, que é relacionado com o sistema decimal, né? E com a álgebra. Então, ele trabalhou em Bagdá sob a proteção do califa Al-Mamun, e o califa Al-Mamun reinou por 20 anos em Bagdá. Mas não era só em Bagdá que tinha centro de estudos, né? Em várias outras cidades
tinha centro de estudo. E eu marquei aqui Damasco, na Síria, né? Damasco, na Síria, era também um centro de estudo. Al-Raqqa, que fica aqui na beira do rio Eufrates, e Rei, que fica aqui perto o que é hoje Teherã. Então, aí pelo menos 3 centros muito fortes de estudo que existiam ao mesmo tempo que Bagdá. Vamos? Ok. E o que é que eles faziam quando nós dissemos, né? Então, eles se dedicaram à ciência e às artes e à filosofia. Mas o que é isso? Então, eles começaram assim: o califa ou outras pessoas, outros muçulmanos ricos e importantes, convidavam estudiosos vindos de diversas partes do mundo, né? E oferecia-lhes boas condições de trabalho e condições de vida, um bom salário, uma quantia de dinheiro para que ele vivesse de modo confortável e mais uma biblioteca enorme, um observatório enorme, enfim, condições de trabalho. Aquilo que o CNPq não dá para a gente. Tá? Então, e o califa, assim, convidava essas pessoas para vir morar, trabalhar, estudar ali sob a proteção dele, mas, ao mesmo tempo, tinha que fazer pelo menos uma biblioteca decente, porque vocês não se esqueçam quem era esse povo, quem era esse califa. É o povo que saía lá da Península Arábica, e eles mal sabiam ler, não é verdade? Então, aí eles estavam construindo um Estado e queriam que o Estado tivesse o brilho que ele merece, em nome do Islã. Né? Então, começaram a fazer bibliotecas. As bibliotecas... buscar fazer uma biblioteca que reunisse o saber de matemática, filosofia, astronomia, medicina. Tá? E os livros... Esses livros eram trazidos de Alexandria, da Índia, de Constantinopla, da Grécia, de onde tivesse um livro que era conhecido por ser um livro importante de conhecimento para a humanidade, então mandava buscar. Tá? Então, Euclides, Ptolomeu, Apolônio, Aristóteles e outros clássicos eram estudados, comentados e traduzidos para o árabe. Comentar um livro, o que é? É tomar um livro, estudar, refazer cada pedacinho e ir comentando por que o autor fez assim, por que o autor fez assado, se tinha um outro jeito de fazer, enfim, é ir bem na profundidade daquele livro. Depois de 150 anos fazendo essa atividade, todo o saber antigo já estava em árabe. Tá? E foi daí, e a partir daí, eles começaram a produzir, em cima do saber antigo, começaram a produzir novos saberes. Tá? Então, nos séculos 12, 13, 14, enquanto a Europa estava acordando do sono dela, todo o conhecimento de ponta, todo o conhecimento de primeira linha, todo o conhecimento assim mais novo mesmo, vinha do mundo islâmico. Por outro lado, veja, em Toledo, na Espanha, a partir do século 12 e 13, existiu um centro de tradução. Ali não era um centro de estudo, era um centro de tradução, onde se traduzia do árabe para o latim as obras que eram produzidas lá no mundo islâmico. Então, e foi desse jeito que muitos dos trabalhos gregos, né, das obras gregas, chegaram até nós. Foi porque primeiro passaram pelos árabes e dos árabes foram traduzidos para o latim.
Ok, vamos à próxima. Ok. Bom, então nós... ok. Então, o califa fica lá em Bagdá desde 750 e vai passando o tempo, apesar do território ir se fragmentando, mas o califa continua sendo o califa, continua sendo o centro do poder, sendo que às vezes o poder não era nem real, era só simbólico, mas mesmo assim existia o califado, existia Bagdá, existia o califa. Até que teve um evento que mudou totalmente a face de tudo isso. Em 1206, na Mongólia, a Mongólia é um país que fica entre aqui a Rússia, tá? Aqui a Rússia, e aqui é a China. Então, entre a China e a Rússia está a Mongólia. Pois bem, era habitada, a Mongólia era habitada naquele tempo também por tribos nômades, do mesmo jeito que era aqui no século VII, que era a Península Arábica. E essas tribos nômades independentes foram reunidas por um único chefe, o Gengis Khan, conseguiu reunir as tribos todas e formaram com isso um exército devastador, que varreu grande parte da Ásia e da Europa. Então, vocês podem ver aqui a Mongólia, tá? E aqui é o território já conquistado pela Mongólia, tá certo? Vejam bem que vem desde aqui o oceano, assim, essas ilhas aqui do lado é o Japão já, Japão, Coreia. Então, eles foram desse extremo da Ásia até o outro extremo, onde tem o Mar Negro, e aqui já começa a Europa e África. Então, olha, quanto de... Isso é um território muito, 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 muito grande. E tem mais, e eles eram uma força, os mongóis eram uma força que não tinha como resistir, ninguém ganhava deles. Outras guerras, se ganha uma batalha, se perde outra, mas no caso dos mongóis, ninguém nunca ganhou uma batalha dos mongóis. E eles não estavam interessados em conservar nada, por exemplo. Assim, alguns exércitos conquistam uma região, mas procura deixar as pessoas vivas para elas trabalharem e pagar imposto. Mas os mongóis não queriam nada disso. Eles queriam as riquezas, tá? E pronto, eles queriam fazer o saque. Tá? Bom, no fim, como é que terminou isso tudo? Terminou isso tudo graças a eles mesmos, que quando o Gengis Khan morreu, os herdeiros se dividiram. Ele ainda dividiu, assim, o fulano entre os filhos, dividiu, olha, quando eu morrer, fulano fica com tal parte, fulano tal parte, fulano tal parte. Agora, mesmo assim, eles começaram a guerrear entre si, e com isso desapareceu o grande império mongol. Agora, com isso, ok, vamos ver a seguinte. Tá, ok. Então, voltamos a Bagdá. Bagdá, que já vinha decaindo como força política, foi conquistada pelos mongóis em 1258. O mundo islâmico e sua ciência conseguiu, de alguma forma, sobreviver. No século XIV, o Ulugbek, príncipe de descendência mongol, já fazia de Samarcanda um centro de saber e cultura. Astrônomos, matemáticos de primeira linha viveram e trabalharam em Samarcanda. Então, de todo aquele
vendaval que passou pela Europa, pela Ásia e pela Europa, e varreu todo o mundo islâmico, o saber e a cultura, de alguma forma, conseguiu, permaneceu, né? Claro que não trabalhando do jeito que vinha trabalhando, mas daquele imenso, daquelas tribos mongóis, elas se dividiram, e uma das tribos mongóis tinha um guerreiro chamado Timur, ou Tamerlã, que conquistou uma boa parte do território, que se tomou uma boa parte do território aqui, e estabeleceu aqui um pequeno império. E o neto de Timur é que estabeleceu a capital dele aqui. Quando Timur morreu, o neto de Timur pegou essa cidade aqui, que era uma cidade muito importante, muito antiga, que ficava no caminho da seda, e fez dela a sua capital. E criou ali um centro de cultura e saber. Então, aqui em Samarcanda tinha biblioteca, tinha observatório, tinha uma quantidade enorme de sábios que vieram trabalhar ali, ou para ensinar na escola, para estudar os textos antigos e para fazer matemática nova. Então, aqui, essa parte de Samarcanda trabalhou teve matemáticos daqui até a metade do século XV. É uma live. Ok, vamos ver, eu acho que é o último. Tá. Finalizando esse tema. Nas distintas regiões do mundo islâmico, quer dizer, na Península Ibérica, no norte da África e na Ásia Central, foram se acentuando certas particularidades quanto à produção e à circulação de saber. A região era demasiado extensa e, é claro, aos poucos, cada região vai se diferenciando da outra. Os estudos matemáticos islâmicos se destacaram nas áreas de aritmética, sistema decimal, fração decimal, álgebra das equações, trigonometria, cálculos astronômicos e outras áreas não matemáticas. A Ásia Central foi a região mais fértil em grandes matemáticas, que a gente já vai ver na próxima tabela. Passa? Pode passar. Pode passar. Tá? Então, aqui eu fiz uma tabela onde tem, por ordem cronológica, os matemáticos que entraram como capítulo do livro que nós estamos finalizando, tá? Então, eu coloquei o apelido do matemático, né? do sábio, do estudioso, a gente não costuma chamar como matemático. Tá? O período em que viveu, o lugar onde nasceu, onde trabalhou e onde morreu. Tá? E aqui é o professor que está responsável pela biografia desse matemático. Então, como vocês podem ver, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matemáticos aqui, nós temos um do Egito, tá? E o restante, todos eles, é da Ásia Central. Quer dizer, Irã, tem esse aqui não é Ásia Central. Turquia, tá? Irã, e esse aqui é de Quarisma, né? Quarisma é perto de Samarcanda, na Ásia Central. Esse aqui é do Irã, que é na Ásia Central, e aqui é na Ásia Central. Então, a Ásia Central foi o lugar onde foi mais forte nos matemáticos produtivos. Já, por exemplo, na Península Ibérica, era mais forte em filosofia e também nas traduções, né? E no norte da África,
são outros assuntos, eles foram mais fortes em outras partes da ciência. Bom, e vamos para a página seguinte. Então, aqui tem alguns nomes das pessoas que escreveram sobre a matemática islâmica medieval. Escreveram, quer dizer, pegaram algumas obras originais em árabe e fizeram tradução e publicaram sobre isso. São pesquisadores, de fato, muito fortes, né? Tem o Skevich, que ele escreveu exclusivamente sobre os matemáticos da Ásia Central, escreveu em russo. Tem Ahmed Djebar, ele ainda é vivo ainda, ele trabalha na França, na Universidade de Lille, mas ele escreve sobre a matemática islâmica medieval da região do Maghreb, que fica no norte da África. Tem esse Lennart Berggren, que trabalha na Universidade Harvard e na Simon Fraser, e que ele escreveu um livro que é uma espécie de manual, que é muito, muito interessante, que é aquilo que se deve ler todo mundo que está começando nesse assunto. Tem o Roshdi Rashed, que também é uma pessoa muito, muito, muito produtiva, tem uma infinidade de livros escritos sobre isso, e livros que ele mesmo traduziu do árabe. Por exemplo, ele acabou de traduzir do árabe os livros de álgebra do alquarismo, em francês e inglês, e ele também escreve em persa e em outras línguas. Tá. Mas adiante? Vamos lá, adiante? Bom, e aí vem o conselho. O que precisa para alguém que queira estudar matemática islâmica medieval? Se quer seguir nos estudos da matemática islâmica, aprenda pelo menos uma língua estrangeira, pelo menos uma. Mas tem que ser uma língua onde exista uma quantidade razoável de trabalhos publicados. E trabalhos publicados sobre a matemática islâmica você vai encontrar em francês, em alemão, em russo e bem menos em inglês. Agora, se você quiser ser um pesquisador mesmo de peso, tem que aprender árabe. Porque como é que você vai falar dos documentos se você não consegue conferir se o documento está dizendo aquilo mesmo, não é? Então, é só. E obrigada pela atenção. Eu não sei quanto tempo eu levei. Enfim, é só.